A TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha aqui de Petrópolis, também pessoal de Teresópolis, Trejinhos, Paraíba do Sul, Partido Alferes e Nova Friburgo, ligadinhos aqui no programa original. Claro, em toda a programação da TV Correio da Manhã. Teve estreia ontem, tem mais estreias por aí, porque a cada dia a grade da TV Correio da Manhã cresce. E também tem a novidade do Correio Petropolitano, jornal impresso, fazendo sucesso na região. Parabéns a toda a equipe de jornalismo. E nós vamos começar hoje essa edição com uma boa notícia, porque aqui em Petrópolis, servidores municipais terão reajuste de 6,2%. Isso mesmo, muito bom, né? Não importa, por menor que seja o reajuste, é melhor do que ficar parado, é melhor do que não ter nada. Está valendo esse reajuste, gente. Olha, os servidores municipais terão um reajuste de 6,2% nos vencimentos a partir já agora de outubro. A medida foi anunciada na noite de ontem, segunda-feira, na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata, na sede da Prefeitura. O projeto de lei que reajusta em 6,2% os vencimentos dos funcionários será enviado pelo prefeito Rubens Bom Tempo à Câmara Municipal hoje, já na terça-feira, incluindo os aposentados, pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município de Petrópolis, o INPAS. A entrada em vigor do reajuste está prevista para 1º de outubro. Que bom, é uma ótima iniciativa e os servidores agradecem. Vamos continuar falando de coisas boas, mas agora serviço de utilidade pública, por quê? A Secretaria de Trabalho e Renda do Estado divulga 1.392 oportunidades de emprego em várias regiões do Rio de Janeiro. Há vagas para diferentes níveis de escolaridade e salários que podem chegar a R$ 7.200. A captação de vagas realizada pela Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, CETRAB, resultou esta semana em 1.392 oportunidades nas regiões metropolitana, da Costa Verde, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na metropolitana, o total chega a 1.058 vagas, entre elas 336 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência, com destaque para 14 vagas de terapeutas em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, e 11 de fonoaudiólogos na Barra da Tijuca, zona oeste, com salários de até R$ 7.200. Bem, vamos com mais uma informação relevante aqui para quem é de Petrópolis. O mês de setembro é o período de data base para os trabalhadores do vestuário. Após diversas reuniões, o Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias do vestuário de Petrópolis, Teresópolis e Guapimirim também, não só Petrópolis, o sindicato conseguiu garantir reajuste salarial de 10% para os trabalhadores da categoria que atuam em Petrópolis, que recebem até R$ 2.000, e arredondamento dos pisos. Sendo assim, os salários de trabalhadores contratados para as funções de costureira, estampador, contador, overloquista, retista, colaterista e operador de audaces, esses passam a receber R$ 1.650. Já as passadeiras, a remuneração foi para R$ 1.410. Para as demais funções, o salário passou para R$ 1.390. Então, é notícia boa, né? Vamos continuar ainda falando aqui do assunto do sindicato, que beneficia diretamente os trabalhadores de Petrópolis, porque para os trabalhadores, gente, do setor que recebem acima do piso, ou seja, mais de R$ 2.001, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Vestuário de Petrópolis conseguiu garantir reajuste de 100% do INPC, isso mesmo, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o que resulta em 8,83% de aumento. Além disso, foram mantidas todas as cláusulas já conquistadas nas convenções coletivas anteriores, como a antecipação do valor de 40% dos salários até o dia 20 de cada mês para os funcionários que assim desejarem, folgas de 3 dias úteis após o casamento,
férias individuais e coletivas que deverão coincidir preferencialmente com o primeiro dia útil da semana e nunca no período que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. A concessão das férias deverá ser comunicada por escrito ao empregado com antecedência de 30 dias. Horas extras extraordinárias de segunda a sábado serão acrescidas do percentual de 50% e domingos e feriados de 100%, entre outros. Bem, outra importante manutenção da conquista para os trabalhadores na Convenção Coletiva 2022-23 foi o Vale Combustível. Quem usa carro ou moto como meio de transporte, a partir de agora, vai poder optar pelo Vale Combustível ao invés do Vale Transporte. O trabalhador deve informar a empresa qual a opção mais viável para ele e a qualquer momento pode voltar atrás. Ou seja, se recebe o Vale Transporte, pode optar a qualquer momento pelo Vale Combustível e, se necessário, tem a opção de optar pelo Vale Transporte novamente. Então, perdão. Boas notícias, né? A gente começa com serviços de utilidade pública de vagas de emprego, reajuste salarial dos servidores de Petrópolis, reajuste também para os servidores aí da área de vestuário. Então, muito bom, né? Essa notícia boa. Eu já falei, gente, eu sei que dá audiência a notícia ruim, mas eu sou teimosa e eu gosto de notícia boa. Bem, vamos falar do ProUni. Candidatos do ProUni podem se inscrever na lista de espera a partir de hoje, terça-feira, dia 27. As inscrições estarão abertas até amanhã, quarta-feira, dia 28. O resultado será divulgado no dia 3 de outubro, ou seja, a próxima segunda-feira. Vamos conferir na reportagem da jornalista Natália Guimarães. Os estudantes que não foram selecionados nas 2 primeiras chamadas do programa Universidade para Todos, ou ProUni, podem se inscrever na lista de espera para disputar as bolsas ofertadas. A lista está disponível no portal acessounico.mec.gov.br/ProUni. O prazo para participar começa nesta terça-feira, dia 27, e vai até quarta-feira, dia 28. O resultado dos universitários pré-selecionados vai estar disponível para consulta na próxima segunda-feira, dia 3 de outubro. Os candidatos selecionados devem comprovar as informações declaradas na inscrição até o dia 7 de outubro. Selecionado para o ProUni em 2019, Gabriel Vitor, de 24 anos, cursou Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Recife, capital de Pernambuco. Ele concluiu o curso em 2021 e hoje trabalha na área. Eu fiz meu curso com a bolsa do ProUni, né? A bolsa integral, 100%. E foi muito importante para mim essa bolsa, porque sem ela eu não ia ter condições de pagar a faculdade. E também eu não ia estar trabalhando no que eu estou trabalhando hoje. Gabriel afirma que antes do ProUni havia iniciado outro curso, mas por conta da distância e do horário não conseguiu se formar. Com o programa, ele conseguiu estudar perto de casa, foi capaz de se dedicar mais e concluir a formação no ensino superior. E no mês dos contadores e dos contabilistas, então você que é profissional dessa área, preste atenção, o Dia Municipal do Profissional de Contabilidade do Contador foi celebrado na última quinta-feira, 22. Um evento comemorativo vai reunir profissionais que atuam na área para uma manhã de trabalho e diversão. O encontro será realizado na próxima quarta-feira, ou seja, já amanhã, dia 28, a partir das 9 da manhã, na Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL Petrópolis, com apresentações do presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, Ingo Rames, sobre as leis municipais de incentivo ao esporte e à cultura, e de Rafael Lírio, da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, CONDI, sobre a lei estadual de incentivo ao esporte. O encerramento será um momento de diversão e lazer com o humorista Léo Castro. O evento é gratuito, mas o número de vagas é limitado em função do espaço lá do local, que não é muito grande, hein, gente? O encontro é uma realização do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com o CODI, Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, e o Sindicato dos Contabilistas de Petrópolis, a Associação dos Profissionais da Contabilidade de Petrópolis, também a CDL, como eu disse, e o vereador Ingo Rames. Bem, marca as comemorações aí pelo Dia Municipal do Profissional de Contabilidade do Contador, instituído por lei municipal, que essa lei municipal é de autoria do vereador Ingo Rames, por isso ele estará lá também apresentando lá essa palestra no evento. Bem, vamos agora falar do recadastramento. O que é esse recadastramento, gente? A partir do dia 3 de outubro, segunda-feira, a Prefeitura Municipal de Teresópolis, agora estamos em Teresópolis, estará convocando todos os beneficiários do cartão especial
para realizar o recadastramento na Secretaria Municipal de Saúde, para a continuidade do transporte gratuito. Então, é importante, preste atenção se você precisa desse serviço, gente. O processo é feito através de uma avaliação médica agendada previamente. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde lá de Teresópolis, a população idosa deve consultar dias e horários de atendimento nos canais oficiais da Prefeitura e também pelo seguinte número que eu vou falar devagar, colocar aí na tela, se der, se não der, eu vou falar devagarinho. O DDD de lá, Teresópolis, é 21, telefone 21 27 4000, facinho, 21 27 4000. O atendimento será no Centro de Saúde Dr. Armando Gomes de Sacouto, Rua Francisco Sá, 299, na Várzea. E deverão ser apresentados os documentos a seguir. Você tem que levar, olha, o cartão Rio Card+, passe especial para quem tem a identificação original, sempre original, gente, identidade CPF, comprovante de residência, você provar que mora ali, original e atual. Não adianta você pegar um comprovante de residência do ano passado, não. Pega um, pelo menos, do mês passado, mês de atrasado, dos últimos 3 meses já serve. E laudo médico original. Em caso de menores de idade, será aceita a certidão de nascimento, tá? Esse aí é importante. Bem, ainda em Teresópolis, porque vamos continuar lá, viver é a melhor escolha. Aí esse é o nome da palestra, o CRAS São Pedro, né, fez uma palestra de prevenção ao suicídio. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social dá continuidade à programação do Setembro Amarelo, que a gente tem falado aqui quase todos os dias, que é o mês de conscientização e combate ao suicídio. Então, na tarde de amanhã, quarta-feira, dia 28, será a palestra sobre o tema no Centro de Referência. Tá? Já fez outras palestras, agora eu vou falar de amanhã, porque são muitos eventos, então para quem não assiste o programa todo dia. Então essa palestra que eu vou falar agora é de amanhã, quarta-feira, às 3 da tarde, no CRAS São Pedro, gente. O assunto será desenvolvido por equipe do setor de saúde mental da Prefeitura de Teresópolis. A palestra será aberta ao público usuário do CRAS São Pedro, localizado na rua Fileuterpe 845, bairro São Pedro. A ideia é conscientizar a população sobre este, que é um dos principais motivos de morte entre adolescentes e jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, o Setembro Amarelo, é importantíssima essa campanha. Agora nós vamos para 3 Rios, isso mesmo. Vamos lá para 3 Rios falar de vacinação antirrábica. 3 Rios realizou uma campanha de vacinação antirrábica, que nós fizemos a chamada aqui, semana passada, e falando que ia ser no último final de semana, e foi bem bacana lá, a Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância e Saúde Ambiental, realizou a campanha de vacinação antirrábica animal, a VARC. Cães e gatos foi no sábado, nós anunciamos aqui, agora a gente vai dar aí um resumo dessa campanha, que foi realizada lá nas unidades básicas de saúde. Então, o balanço é o seguinte, o balanço parcial foi de 10.789 animais vacinados, sendo 9.121 cães e 1.668 gatos. As localidades de Bem Posta, Itajoana, Grama, quilômetro 21, Passatempo, Vale dos Barões, Vale da Cachoeira e Fernandes Pinheiro vão receber a equipe de vacinação a partir de hoje, com início, que já foi, 9 da manhã, e segue até a tarde. Eu vou falar rapidinho o cronograma. Hoje, distrito de Bem Posta, amanhã, quinta-feira, localidade de Itajoana. Amanhã é quarta, né? Hoje, Bem Posta, hoje é terça-feira. Quarta-feira, Itajoana. Na quinta-feira, agora sim, na quinta-feira, bairro Hermogênio Silva. Sexta-feira, localidade do Vale da Cachoeira. Aí depois, voltando na terça-feira, bairro Grama, quilômetro 21. Depois, na quinta-feira, bairro Passatempo, na parte da manhã, Vale dos Barões à tarde. E na sexta-feira, bairro Fernandes Pinheiro na manhã e Recicla atrás do Fórum à tarde. A vacinação gratuita é considerada uma das principais ações de controle da raiva em áreas urbanas. Caso o dono ou tutor do animal tenha a carteirinha de vacinação, né, do seu bichano, que foi distribuído aí o ano passado, é recomendado que o item seja levado. Qualquer informação sobre a vacinação, a população pode ligar para a Vigilância Ambiental pelo telefone, é o mesmo, lá Teresópolis 21, 2255-7195. E para quem não conseguiu levar o cão ou o gato para vacinar, gente, se algum animal de estimação, cão ou gato, ainda não foi vacinado contra a raiva, o responsável do animal pode levar
o bichinho até a vigilância ambiental buscar a vacina para aplicar no animal. Neste caso, ele deve ir até a vigilância ambiental com um recipiente térmico, porque a vacina precisa estar bem conservada. Então, recipiente térmico, gente, não é uma caixinha não, é um recipiente com gelo ou algo semelhante, para buscar a vacina. Endereço, se você não conseguiu vacinar seu bichinho, Beth, eu não consegui vacinar meu bichinho, mas eu quero muito, agora eu estou preocupada, eu preciso da vacina. Então, anota aí um endereço. Endereço da Vigilância Sanitária, da Vigilância Ambiental. É Rua Pastor Paulo José, número 2, bairro Vila Isabel, ao lado do antigo SASI, quem é daí sabe, quem é de Teresópolis, atual Clínica de Tratamento Oncológico. Então, anotadinho, não deixe de vacinar seu bichão, tá bom? Bem, agora vamos falar também de um assunto muito relevante, que é o auxílio gratuidade para transporte dos idosos. Olha, a gente vem falando isso aqui desde o início, quando o governo federal começou a falar que ia ajudar alguns municípios no transporte público. Preste atenção. 19 estados e o Distrito Federal e 535 cidades, não é pouca coisa não, hein? Vão receber auxílio para gratuidade de transporte público de idosos, isso mesmo. Serão disponibilizados 2 bilhões e 500 milhões de reais em recursos da União para reduzir os efeitos da elevação do preço do petróleo, combustíveis e derivados. Vamos conferir na reportagem do jornalista Petronílio Oliveira. 19 estados, o Distrito Federal e 535 cidades vão receber o auxílio do governo federal para a gratuidade de transporte público de idosos. A lista completa dos beneficiados pode ser acessada no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, em mdr.gov.br. Serão destinados ao auxílio 2 bilhões e 500 milhões de reais em recursos da União. O montante servirá para o custeio da gratuidade de maiores de 65 anos em sistemas regulares de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, ressalta a importância do auxílio para o setor de transporte, que foi diretamente atingido pelas medidas restritivas tomadas para enfrentar a pandemia da Covid-19. O setor de transporte coletivo urbano foi um dos que mais sofreu com a pandemia do coronavírus em razão da diminuição da circulação das pessoas nas cidades do país. E é em razão disso que a gente tem disponível 2 bilhões e 500 milhões de reais para fazer o auxílio a estados e municípios que sofreram com esse problema. O repasse de recursos aos entes federativos começará a ser feito na próxima sexta-feira, dia 30 de setembro. A data limite para as transferências é de 31 de dezembro deste ano. Para mais informações sobre o auxílio, acesse mdr.gov.br. Isso aí. Gostei dessa iniciativa do governo federal, gente, porque muitas cidades, aliás, a maioria, sofreu aí com a pandemia, a questão de ter menos ônibus, menos passageiros, as pessoas estarem em casa presas e tal, enfim. Então, esse subsídio, porque não deixa de ser um subsídio, uma ajuda, é importantíssimo, né? Porque o que eu mais ouvi, que eu achei assim, uma falta de sensibilidade e empatia com os idosos, o que eu mais ouvi foi, para que os idosos vão sair? Só para ficar ocupando ônibus? E está aí o governo federal ajudando, parabéns, gostei. Vamos falar agora de chuva em Petrópolis. Quem anda aqui sabe, choveu bastante aqui na cidade. A produção de jornalismo, a TV Correio da Manhã, tem um videozinho aí, a gente vai dar aqui algumas informações, porque a chuva registrada durante a noite de ontem, a madrugada de hoje, causou alguns estragos em Petrópolis, na rua Álvares de Azevedo, em Correios, em frente à antiga Souza Cruz, por exemplo. A via de cima foi interditada porque parte dela cedeu e oferece riscos a motoristas e pedestres. Já na rua Rocheda, em Nova Cascatinha, uma rocha se desprendeu do morro e atingiu a garagem de uma casa durante a madrugada, danificando 2 veículos. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil disse ainda que esteve no local assim que foi acionada e preventivamente orientou a família a ir para a casa de parentes. Vizinhos também foram informados sobre a ocorrência. Depois desse primeiro atendimento, o imóvel passará por vistoria técnica da Defesa Civil. A Defesa Civil opera em estágio de observação, mas diz que, apesar das ocorrências, elas não são consideradas graves. O maior índice pluviométrico de chuva registrado até o momento foi na João Xavier, com 29,6 milímetros em 24 horas. Parabéns aí à equipe de jornalismo, TV Correio da Manhã, ligadinha com as informações e a matéria completa e tudo mais
no Correio Petropolitano, às 6h30 da noite. Então, fique ligadinho que você vai ter outras informações. Aqui é só um aperitivo que a equipe de jornalismo mandou, a gente agradece, porque é preocupante, né? A primeira chuva, um pouquinho forte da primavera, já teve estrago. Agora, eu não quero nem imaginar, mas a gente já sabe que já chega o verão e a cidade ainda tem muitos locais, muitos bairros com situações ainda das últimas tragédias. Então, a gente não quer alarmar ninguém, mas a gente torce para que a Secretaria de Obras, né, e a Defesa Civil, todos os órgãos pertinentes, comecem aí a fiscalizar, resolver, fazer operações nesses bairros para que melhore. De verdade, eu estou muito preocupada, porque uma chuvinha dessa nem foi tão forte assim. A gente já viu, né? Enfim. Bem, vamos para um breve intervalo. Temos ainda aqui várias notícias, informações. Também vamos falar ainda de saúde. Vamos falar de eleições de 2022. Gente, eleição não é nada de político nem politicagem. São informações para você votar firme, com segurança. Então, eu sempre trago aqui todos os dias um pouquinho de informação. E principalmente agora, né? Reta final. Já hoje, terça-feira, gente. Domingo, nós vamos votar para presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. Então, é uma eleição majoritária, uma eleição forte, uma eleição que a gente tem que estar ciente, porque nós vamos mudar o futuro próximo do país. Vou para um breve intervalo e volto já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Voltamos nesta terça-feira, 27 de setembro, e vamos falar agora de plano de saúde, porque a lei amplia leque de serviços para beneficiados dos planos de saúde. Com a medida, operadoras são obrigadas a cobrir tratamentos, exames e outros procedimentos médicos que não estavam na lista da ANS. Vamos conferir na reportagem de Sofia Stein. As operadoras dos planos de saúde vão ter que cobrir com os tratamentos, exames e outros procedimentos terapêuticos que não estavam na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que dá fim ao chamado rol taxativo, ampliando o leque de buscas de serviço de saúde dos beneficiários dos convênios.
Antes da norma federal, a concessão de exames e tratamentos não listados ficava a critério dos planos de saúde. Em muitas situações, acabavam decididas pelo Poder Judiciário. A presidente do Instituto Diabetes Brasil, Jaqueline Correia, diz que a medida vai dar mais qualidade de vida a quem precisa de tratamento adequado. A lista da ANS ela tem um mínimo do básico, como, por exemplo, o paciente que tem diabetes tipo 1, que tem o seu tratamento, que faz o seu tratamento com o uso de bombas de insulina, essa terapia não é listada no rol da ANS. Então, a sanção do presidente foi muito importante para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, tenham acesso ao tratamento adequado e tenham mais qualidade de vida. Para garantir a cobertura de um tratamento fora da lista da ANS, é preciso obedecer uma série de regras, como a eficácia científica comprovada do procedimento médico. Também é importante ter recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, ou a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. A lei foi uma resposta da mobilização de associações de usuários de planos de saúde contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Em junho deste ano, a Corte decidiu que os convênios só estariam obrigados a financiar tratamentos presentes na lista da ANS. O advogado especialista em direito do consumidor na área de saúde, Rafael Augusto Braga de Brito, analisa possíveis impactos da nova lei. Só se tem que ter cuidado com tal medida, porque, por óbvio também, que isso pode gerar um aumento do custo para os planos e esses aumentos normalmente são repassados para os beneficiários, né? Então, essas medidas têm que ser tomadas com cautela para que realmente seja aquele melhor procedimento adotado e nos limites que são de fato necessários, para não gerar esse custo maior para todos. Quem se sentir lesado ou prejudicado em relação à nova medida para os planos de saúde deve recorrer aos canais de atendimento ao consumidor, como o PROCON ou o próprio site consumidor.gov. Em caso de urgência ou reparação de danos mediante negativa de serviços, o caminho mais viável é contratar um advogado. É isso aí. Correr atrás, porque os planos de saúde eles cobram caríssimos, a gente sabe quem paga. Bem, eu não pago mais, mas já paguei quando alguns anos atrás paguei. Você paga, quando vai precisar é aquela dificuldade. E hoje em dia, principalmente depois da pandemia, pouquíssimas pessoas têm plano de saúde. A maioria deixou para lá, né? Porque ficou muito difícil mesmo. Que bom que caiu aí esse rol. Vamos continuar falando de saúde, de problemas na saúde, na verdade, artrose na coluna. O que é isso? Quais são os sintomas? Qual o diagnóstico? Nós vamos saber tudo com o ortopedista, o doutor Alessandro Gonçalves Torelli. Vamos acompanhar. Artrose ou osteoartrite é um tipo de doença degenerativa que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem e dos ossos envolvidos nessa articulação. Grande parte das articulações do corpo podem sofrer um problema como esse, e cada uma delas tem um quadro clínico específico. No caso da coluna vertebral, é mais comum em pessoas acima de 60 anos, o que não significa que uma pessoa mais jovem não possa ter. Entendido isso, a primeira pergunta que devemos fazer é: quando você deve suspeitar que está com artrose na coluna? Eu vou falar de 4 características que você deve notar e que pode ajudar no diagnóstico. Primeiro, onde dói? Na artrose de coluna, a dor principal normalmente aparece na região em torno da coluna vertebral, mais comumente na região lombar e na região cervical. Com o passar do tempo, essa dor pode se espalhar para a região paravertebral, de ambos os lados da coluna, que é a musculatura que envolve a coluna vertebral, e eventualmente pode se estender para cima ou para baixo. Quando a artrose é na coluna cervical, a dor pode se estender para a cabeça, na parte de trás. Quando é na coluna lombar, pode se estender para a região das nádegas ou na parte de trás das coxas. A dor relacionada à artrose das articulações da coluna vertebral não costuma irradiar para os braços e nem para as pernas. Isso acontece somente quando a artrose na coluna causa compressão de algum nervo associado ao membro afetado. Segundo, quando você sente dor? No início do quadro de artrose, a dor costuma aparecer pela manhã, ao acordar, ou após um período de repouso mais longo e que vai melhorando com o passar da movimentação e com o passar do dia. Pode ocorrer também quando você fica muito tempo em pé.
Com a evolução da artrose e falta de tratamento, a dor pode assumir características mais intensas e duradouras, podendo causar desconforto ao longo de todo o dia e não somente ao acordar. Terceiro, tem algum movimento que você faz que piora? Gire o tronco. Movimente o tronco para baixo e para cima. Veja se esses movimentos pioram de alguma maneira a dor. Em pacientes com artrose, esses movimentos podem ser dolorosos. Quarto, você está tendo alguma dificuldade de realizar algum movimento? Com a evolução da artrose, normalmente ocorre limitação de mobilidade da coluna, dificultando a realização de atividades simples e diárias. Tente mexer a cabeça para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Sente que há alguma resistência ou dificuldade? Na artrose da coluna cervical, esses movimentos passam a ser cada vez mais difíceis, como, por exemplo, alguma dificuldade para olhar nos retrovisores do carro ao dirigir. No caso da artrose da coluna lombar, a dificuldade está no movimento da coluna para trás ou para frente. Na prática, tem dificuldade de colocar o sapato, as meias, alcançar objetos no chão ou torcer o tronco quando tentamos olhar para trás. Com a evolução da doença, pode ocorrer deformação da cartilagem e aí sim ocorrer compressão dos nervos, provocando sintomas de fraqueza nos braços ou nas pernas. Na presença desses sintomas, você deve procurar um médico para a correta avaliação, especialmente se fizer parte dos grupos de maior risco. Antes de explicar os fatores de risco, eu preciso falar um pouco sobre como é a anatomia da coluna vertebral e do que ocorre na artrose. Assim, vai ficar mais fácil entender os grupos de risco. A coluna vertebral possui uma parte mais anterior, da frente, composta pelos corpos vertebrais, discos vertebrais e ligamentos anteriores. Na porção central da coluna existe um orifício chamado canal vertebral, por onde passam a medula e nervos. E, por fim, há uma porção mais posterior, que é a parte de trás da coluna, composta pelas articulações facetárias. São 4 processos articulares em cada vértebra e ligamentos posteriores. Quando ocorre uma lesão da cartilagem da articulação, que é uma camada que protege o osso e permite um movimento entre as vértebras, há um aumento de atrito nessa região, nessa articulação, levando a um processo inflamatório e à progressão dessa lesão. A artrose da coluna é uma doença de caráter inflamatório, degenerativo, que ocorre de forma progressiva devido ao avanço da lesão da cartilagem. Com a progressão da artrose, ocorre ainda a formação de osteófitos, que são aquelas espículas ósseas, comumente chamadas de bicos de papagaio, que acabam limitando e acabam aumentando também a dor. Qualquer problema que aumente o risco de lesão dessa cartilagem é um fator de risco para o desenvolvimento da artrose da coluna. Então, como saber se você tem maior risco de ter artrose? Eu vou falar 6 principais fatores de risco. Primeiro, você tem alguém na família que tem artrose? Se você tem familiares com artrose em várias articulações, você tem maior chance de desenvolver artrose nas articulações da coluna. Segundo, você tem artrite reumatoide ou outras doenças inflamatórias sistêmicas, como lúpus, por exemplo. Essas e outras doenças inflamatórias estão associadas a um processo inflamatório que causa uma destruição da cartilagem e da articulação de forma progressiva. Terceiro, você teve algum trauma? Costuma praticar esportes de contato com esforço muito intenso? Essas atividades estão relacionadas a traumas repetidos sobre as articulações, que estão relacionadas a práticas esportivas, ou mesmo a atividade profissional, como motoristas profissionais, trabalhadores da construção civil, operários de fábricas que carregam muito peso e etc. Por outro lado, quem não faz atividade física alguma também está no grupo de risco, especialmente os sedentários e com má postura. Quarto, você já teve alguma doença infecciosa na articulação? Apesar de não ser uma causa muito comum, se você já teve um processo infeccioso nas articulações da coluna, isso pode levar à artrose, como por exemplo ocorre no caso de uma pioartrite, que é uma infecção articular, mais frequentemente causada pela bactéria Staphylococcus. Quinto, você tem um desalinhamento da coluna? Escoliose, por exemplo, é uma curvatura anormal da coluna vertebral, que frequentemente se assemelha a uma curvatura da forma de S, quando olhamos a pessoa de frente, quando o normal seria que a coluna estivesse praticamente reta. Essa curvatura normal muda a forma como o peso do corpo é distribuído pela coluna e pode acelerar o aparecimento de artrose. Sexto, quantos anos você tem? Quanto maior o tempo de vida, maior o uso das articulações e, consequentemente, maior a chance de ter artrose.
Como eu falei no começo desse vídeo, principalmente após os 60 anos. Essas informações dos sintomas e fatores de riscos são muito importantes e, junto com o exame físico e alguns exames complementares, como radiografias, tomografias ou mesmo ressonância magnética, irão confirmar o diagnóstico. Bom, uma vez diagnosticado com artrose de coluna, o que fazer? Quais são as opções de tratamento? Primeiramente, se você tem alguma doença inflamatória que causa artrose, é necessário tratá-la para controlar a progressão do problema. Pensando na artrose da coluna propriamente dita, existem uma série de tratamentos que envolvem mudança de estilo de vida, adoção de uma rotina de atividade física, com alongamento, fortalecimento da musculatura que envolve a coluna vertebral, como os músculos do abdômen, a musculatura paravertebral. Fisioterapia, uso de medicamentos específicos para quem tem muita dor, procedimentos minimamente invasivos para aliviar sintomas, como uma infiltração local de medicamentos anti-inflamatórios, ablação nervosa por radiofrequência e, em algumas situações específicas, pode haver a necessidade de tratamento cirúrgico. Esse é um ponto que acho importante esclarecer, por ser uma dúvida muito frequente no consultório. A maioria dos pacientes com artrose de coluna tem uma resposta muito satisfatória ao tratamento não cirúrgico. As opções de tratamento minimamente invasivos ou cirúrgicos se restringem a situações bastante específicas, quando as medidas não cirúrgicas não tiveram o resultado esperado. Muito importante obter informações de fontes confiáveis, cuidado com generalizações de tratamentos. Nem sempre uma determinada técnica de tratamento se encaixa para resolver o seu problema. Lembrando que a definição do melhor tratamento para cada caso deve ser feita pelo médico e faz acompanhamento em conjunto com o paciente. A artrose da coluna vertebral pode causar dificuldade de mobilidade, dor limitante e importante restrição social, afetando muito a sua qualidade de vida e tem tratamento com boas taxas de sucesso. Por isso, se você sentir muita dor na coluna, não deixe de procurar um médico, de preferência um especialista em coluna vertebral. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde, informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. É isso aí, agora a gente já sabe tudo sobre artrose na coluna, quais são os sintomas, como se cuidar, e que bom, né? Foi uma boa notícia essa de que muitos casos podem ser resolvidos sem cirurgia, isso aí já dá uma certa tranquilidade. E agora, para quem tem criança, preste atenção. Você sabe o que é síndrome mão-pé-boca? Bem, vamos saber com a pediatra, a doutora Adriana Pestana. Síndrome ou doença mão-pé-boca é um problema comum, principalmente entre as crianças menores de 5 anos. É uma virose, sendo, portanto, causada por um vírus da família dos enterovírus. Entre eles, o mais comum é um vírus que se chama Coxsackie. E quando você deve suspeitar desse problema? Se o seu filho teve contato com alguma criança infectada, ele pode demorar, em média, 3 a 6 dias para manifestar algum sintoma. No início, o quadro se assemelha muito a um resfriado comum, com febre, coriza e dor de garganta. A criança pode ficar mais caidinha e não querer se alimentar bem. Após 1 ou 2 dias, surgem as lesões na boca. No início, pontinhos vermelhos na garganta, que evoluem para pequenas bolhas e aftas. Também são encontradas na língua, nas bochechas, nas gengivas e no céu da boca. A criança, então, começa a babar muito e muitas vezes se recusa a comer, aceitando apenas líquidos e, preferencialmente, os gelados. Na pele, as lesões também começam como pontinhos vermelhos que se transformam em pequenas bolhas, principalmente na palma das mãos e na planta dos pés, mas podem se distribuir por todo o corpo, mais comumente joelhos, cotovelos, bumbum e região genital. Essas bolhas estão repletas de líquidos cheios de vírus. É a fase mais contagiosa da doença. Os sintomas duram em média 7 a 10 dias e é muito frequente que os pés e as mãos descamem após 1 ou 2 semanas da resolução do quadro. O diagnóstico é feito pelo pediatra através das informações fornecidas pelos pais e pelas características das lesões durante o exame clínico. Em geral, não é necessário nenhum tipo de exame específico. Também não existe nenhuma medicação para tratar a síndrome mão-pé-boca. O tratamento é feito em casa, com medicações que ajudem a diminuir a febre e a dor das aftas orais. O objetivo é manter a criança hidratada. Abuse de líquidos como água, sucos e água de coco. Dê preferência aos alimentos pastosos e frios. E muito cuidado com as frutas ácidas ou comidas muito salgadas.
Porém, devemos ficar alerta a alguns sinais e sintomas que indiquem que essa criança precisa procurar um atendimento médico de emergência. Sua criança não está bebendo líquido o suficiente para se manter hidratada? Você irá perceber isso observando se ela está dormindo mais que o habitual durante o dia, não está brincando ou não está fazendo xixi como habitual. Mais de 6 horas sem fazer xixi é sinal de desidratação. Procure um médico imediatamente. Se a febre persistir por mais de 3 dias, caso os sintomas não melhorem até 10 dias, se o seu filho tiver alguma imunodeficiência ou caso ele tenha menos de 6 meses, também é importante procurar ajuda médica. Mas será que meu filho pode ir para a escola? A resposta é não. A síndrome mão-pé-boca é muito contagiosa, principalmente na primeira semana dos sintomas. A transmissão pode acontecer pelo contato direto com outra pessoa contaminada, beijos, abraços, compartilhar copos e talheres. Também por secreções respiratórias, através de tosse e espirros, e ainda saliva ou secreção nasal. A contaminação também pode ocorrer através das fezes, por isso sempre lavar as mãos após as trocas de fralda. Ainda pode ocorrer transmissão por contato com superfícies contaminadas, por exemplo, brinquedos, super frequentes em creches e berçários. A prevenção: lave bem as mãos e com frequência. Oriente as crianças a não tocarem seus olhos, bocas e nariz. Higienize bem as superfícies, utensílios compartilhados e brinquedos. Evite contato com pessoas doentes e, caso seu filho esteja doente, não mande para a escola. Quando ele estiver sem febre, ativo e disposto e com todas as lesões de pele em processo de cicatrização, ele poderá voltar à escola sem risco, para ele, para os colegas e professores. Na presença dos sintomas que eu descrevi, não deixe de procurar um médico. No caso das crianças, um pediatra. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Obrigada, doutora Adriana Pestana, e a toda a equipe do Doutor Ajuda que traz informações relevantes. Bem, vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar de eleições 2022. Já, já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Agora vamos falar de eleições 2022. Roda a vinheta aí, produção.
Bem, agora, hoje está fácil, a gente começa facinho, muita gente sabe, mas tem aqueles perdidos. O que faz um governador? Isso mesmo, porque todo mundo acha que o governador sentou lá e é só assinar. Não. Vamos ver agora no vídeo curtinho, de 1 minutinho, o que faz o governador. Pode rodar aí, produção. O que uma governadora e um governador fazem? Eles são chefes do Poder Executivo de cada estado ou do Distrito Federal. Decidem como usar o dinheiro dos impostos e administram os investimentos em educação, saúde, segurança, cultura. Quem ocupa o governo também pode pedir verbas à União, à iniciativa privada e a parceiros internacionais para fazer grandes obras, como linhas de metrô, rodovias e de saneamento básico. E sabe aquelas regras de uso de máscara, limite de horário para bares e restaurantes? A gente viu isso no início da pandemia, né? Muitas delas foram criadas por decretos do governo local. Quem chefia o Poder Executivo pode ainda propor novas leis ou mudanças nas que já existem. Mas aí o Legislativo local tem que aprovar. Viu só como as decisões da governadora e do governador têm grande impacto na nossa vida? E notou também que as escolhas deles dependem de outras funções? Tá tudo interligado, né? Não adianta se informar sobre as candidatas e os candidatos ao governo local e dar bobeira em relação a outros cargos. Estude bem todas as propostas e vote consciente. Vamos continuar com outras informações. Todo mundo sabe que propaganda eleitoral, nesse período, é permitido e essencial para que as pessoas conheçam os candidatos, seja propaganda na TV, no rádio, qualquer lugar, né, gente? Principalmente nessa reta final. Mas a gente sabe também que tem gente sem noção, quer fazer umas propagandas barulhentas ou que atrapalhe o convívio social. Isso não pode. Então, um vídeo também curtinho para você saber o que pode, o que não pode e o que deve ser feito para você conhecer seu candidato, entre outras informações. Pode rodar. A propaganda eleitoral já está rolando, o horário eleitoral gratuito está no ar. Então a gente precisa ficar ligado, porque tem algumas coisas que não podem ser feitas de jeito nenhum nessa hora. Tipo isso. Eu sou Henrique Amaral e vamos nessa. Olha, a propaganda eleitoral é muito importante. O horário eleitoral gratuito também. São com essas ferramentas que candidatas e candidatos se apresentam ao eleitorado. Dizem o que vão fazer se forem eleitos, defendem suas ideias e por aí vai. Só que mesmo na propaganda eleitoral e no horário eleitoral gratuito, tem algumas coisas que não podem ser feitas de jeito nenhum. Tipo isso, que a gente já viu no começo e viu agora também, que é aquela propaganda que perturba o sossego público. O que mais que é proibido? Propaganda que prejudique a higiene pública. Ei, bota o meu candidato aí, ou seja, que suje as ruas. Ao todo, são 12 tipos de propaganda que são proibidos. Então, por exemplo, uma propaganda que tente desqualificar as mulheres, propaganda com preconceito, propaganda que incite um atentado ou aquela que tenha calúnia. Se você quiser ficar por dentro de tudo, é só entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, que lá tem tudo explicadinho. E olha só, o Centro de Divulgação das Eleições já está funcionando. Eu fui lá mais cedo e fiz um vídeo, dá uma olhada. Bom, o Centro de Divulgação das Eleições já está montado aqui no térreo do edifício sede do TSE em Brasília. Olha só a estrutura, a gente tem aqui umas mesas já montadas para os jornalistas e aqui atrás, nessas cadeiras brancas, e aqui essa mesa de madeira bem comprida, é uma estrutura montada para os ministros darem as coletivas durante as eleições gerais de outubro. Então é isso. E quer ficar por dentro de tudo que rola na Justiça Eleitoral? É só falar com o bot do TSE no WhatsApp. Para isso, você pode só apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então mandar um oi para o número 61 9637 1078. De novo, 61 9637 1078. Fechou? E claro também, não se esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais. Valeu! Então é isso.
isso, gente. E agora, mais um videozinho para encerrar, um vídeo curto, com menos de 1 minuto, curto e objetivo, para você saber que a urna eletrônica é segura. Você consegue entender alguma coisa nessa imagem? E se eu te disser que o código-fonte da urna eletrônica é uma parada tipo essa? Complicado, né? Mas calma, já deixa o like e compartilha esse vídeo com geral, porque agora você vai entender o que é o código-fonte da urna eletrônica, mesmo sem saber nada de computador. Sabe quando a mãe da gente sai de casa e deixa um bilhete pedindo pra gente fazer alguma coisa, tipo, deixei a carne no fogão, coloca pra gelar? Você vai fazer, né? É sua mãe que tá mandando. A lógica é tipo a mesma. Pra urna eletrônica fazer o que ela tem que fazer, ela precisa de instruções. E aí, várias pessoas que falam a mesma língua que a urna escrevem essas linhas para dizer o que ela tem que fazer. E são várias pessoas mesmo, porque o código-fonte passa por diversas inspeções de gente, aqui da Justiça Eleitoral e de fora, como a Polícia Federal, OAB, universidades federais, Forças Armadas, Controladoria Geral da União, enfim, várias instituições. Agora vamos voltar lá no bilhete da sua mãe. Vamos supor que você colocou a carne no freezer, mas era para ter colocado na geladeira. Deu ruim, né? Mas se o bilhete não estava tão claro, aí fica difícil, né? Sua mãe vai ter que entender que a culpa não é sua. Com a urna é mais ou menos a mesma coisa. O código precisa estar certinho, senão ela não funciona. E para garantir a segurança do seu voto, depois que o código-fonte é revisado e todo mundo diz que está tudo certo, a urna só funciona com aquelas instruções. Se alguma linha estiver fora do lugar, a urna vai travar. E aí, entendeu o que é o código-fonte? Vamos ver. Finge agora que você é um programa, beleza? E o código-fonte está te dando a seguinte instrução. Manda esse vídeo lá no grupo da galera, da família, do trabalho, para todo mundo entender o que é o código-fonte. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima. Nós temos uma justiça eleitoral forte e todas as informações à disposição. É isso que está valendo. E por falar em informação, gente, nós mostramos aqui alguns estragos que a chuva fez ontem à noite e a produção de jornalismo do Correio da Manhã, do Correio Petropolitano, tudo mais, toda a equipe junta aí apurando, já estão consertando. Vou botar aí na tela, vou falar para vocês aí qual é a rua que já está passando por esse reparo, é a Rua Álvares de Azevedo, em Correias. Tá? Tem uma equipe lá realizando os reparos. Que bom, parabéns aí, se é a Secretaria de Obras, ou se são várias secretarias, o importante é que o reparo já está sendo feito. Bem, o programa original desta terça-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente se encontra amanhã e você fica agora com... Você fica agora? Gente, teve estreia ontem. Correio Petropolitano debate com Richard Stutzenburg. Fique ligadinho, vai acostumando, vai colocando aí na sua preferência da grade da TV Correio da Manhã. Fique ligadinho, hein? Agora é um intervalo rapidinho entre um programa e outro e ele já está entrando ao vivo. Muito obrigada, a gente se encontra amanhã. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.